Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também divulgou seus números referentes ao primeiro trimestre desse ano de 2025. É a empresa que nós vamos retratar, nós vamos buscar lá em Santa Catarina, vamos buscar a Cerâmica Porto Belo ou a PBG-SA, que é a sua razão social. A PBG, ou Cerâmica Porto Belo, que já foi retratada aqui pelo canal, estamos atualizando as informações e você sabe como funciona o canal Silas Degraf. Aqui quem faz a pauta são vocês que mandam a sugestão, vocês que fazem as solicitações e nós vamos colocando aqui na programação para poder atender a todos vocês. Então toda a pauta do programa é apresentada pelo professor Silas, porém a direção do programa são dos nossos inscritos que nos mandam aqui todas as solicitações. E no caso da PBG-SA ou da Porto Belo, quem sugeriu foi meu amigo Sérgio Luiz Dias, a quem eu mando um grande abraço. Valeu, Sérgio, é muito bom ter você conosco, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Também o Caio Max Félix Mendonça, grande Caio Max Félix Mendonça, olha aí, que bom ter você conosco, seja muito bem-vindo, Caio. É também um prazer enorme poder lhe atender. E é um prazer poder atender a todos vocês. E caso queiram outras empresas, é muito simples. Basta entrar aqui, ó. Canal Silas Degraf, manda sua sugestão. Aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Falar em conhecimentos, não esquecem, nós temos a área de membros aqui, se você quiser comparação de empresas, quiser um conteúdo mais aprofundado, entra na área de membros, ó, com valor baixinho, valor simbólico lá, você pode se tornar membro do canal também e ter acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos mais aprofundados e solicitar também mais conteúdos com um enfoque mais específico também. Será sempre um prazer poder lhes atender. Além disso, desconto nos cursos, poder receber as planilhas aqui apresentadas no canal, atendimento personalizado via WhatsApp, enfim, uma série de vantagens. Mas a vantagem maior de ser membro do canal é ajudar o canal Silas Degraf a produzir conhecimento e repartir isso aí para um número maior de pessoas, sempre com conhecimento, com credibilidade. Bom, falando sobre a Cerâmica Porto Belo, você já deve conhecer com certeza, espalhado pelo Brasil, toda a linha de porcelanatos, toda a linha de cerâmica, dos produtos mais conceituados dentro do mercado. E é essa empresa que nós vamos retratar hoje. Inclusive nas cidades, em diversas cidades, você vai ver também a Porto Belo Shopping, né, que são lojas, franquias que revendem os produtos da Porto Belo. Mas como que começa toda essa história? Toda essa história começa em 1946, através do Valério Gomes, que ele funda ali uma usina de açúcar e álcool lá em Santa Catarina. E aí, então, a vida dele passa a ser o quê? Produção de açúcar e álcool. E aí, já no ano de 1951, o seu filho, o César Bastos Gomes, vem trabalhar com o pai dentro das usinas. E aí vai desenvolvendo toda na década de 50, década de 60. Só que chega na década de 70... já no comando ali do César Bastos Gomes, já percebeu que com usina de açúcar e álcool ia ser muito complicado, até porque é um setor que precisa de escala, precisa ter volume, precisa ter grandeza, e sentiu que ali era um mercado que ele ia ter muita dificuldade. Mas como era ali em Santa Catarina, ele começa a perceber que o estado é muito propício para a produção de telhas e de tijolos, enfim, toda a parte de cerâmica. E aí ele resolveu, vamos mudar o ramo de atividade e começar a produzir cerâmica, explorando aqui a mão de obra farta que tinha em Santa Catarina dentro desse segmento. E aí ele resolve, então, criar, no ano de 1979, a Cerâmica Porto Belo. Só que ao criar a Cerâmica Porto Belo, a ideia dele não era fazer um produto de combate para disputar no mercado normal. Ele queria já fazer algo inovador, algo com mais qualidade, visando o mercado externo, já fazendo produto de qualidade para exportação. Tanto é que 2 anos depois já começa a exportar os produtos da Cerâmica Porto Belo. E aí, consequentemente, mais investimentos, sempre voltados ali para a qualidade, para a inovação. Daí, na sequência, a empresa, inclusive, já começa a produzir o porcelanato, né? O porcelanato que foi um grande sucesso no seu lançamento, e até hoje um grande sucesso, a linha de porcelanato. E esse porcelanato, claro que vai passando por diversas evoluções ao longo do tempo. No ano de 1987, a Porto Belo já estava com 2 fábricas já
produzindo cerâmicas. Já no ano de 1998, aí eles resolvem implantar as franquias da Porto Belo Shop. O que é essa franquia? São lojas em diversas cidades que vendem toda a linha, um showroom, né, e vende toda a linha de produtos da cerâmica Porto Belo. Então é a Porto Belo Shop, que é uma rede de franquias com mais de 100 lojas espalhadas pelo Brasil. No ano de 2008 faz o IPO, e ao fazer o IPO entra recursos justamente para implantar mais máquinas, mais equipamentos e poder desenvolver ainda mais a empresa. Já no ano de 2012, aí a empresa também monta uma outra unidade em Alagoas, e também já em 2012 já era a maior produtora de cerâmica da América Latina. Só para termos uma noção aqui, a empresa conta com mais de 3.400 colaboradores dentro do seu quadro de funcionários e já exporta também para mais de 60 países, além de, em 2022, montar também uma unidade de produção nos Estados Unidos. Então é essa cerâmica Porto Belo que nós estamos analisando, ou a PBG-SA. Mas para poder saber como que está a situação econômica e financeira da empresa, estamos trazendo aqui os balanços de 2025, agora de março, também comparando com períodos anteriores e comparando com o primeiro trimestre do ano passado para ver como que vem sendo o desempenho da empresa. Então, para conhecermos a PBG-SA ou a Cerâmica Porto Belo, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da PBG-SA ou da Cerâmica Porto Belo, e vamos entender o que está acontecendo com a Porto Belo através das suas demonstrações contábeis apresentadas agora no dia 31 de março de 2025, fechando o primeiro trimestre desse ano. E naturalmente, para entender o primeiro trimestre desse ano, nós temos que comparar com períodos anteriores, ver tudo o que vem acontecendo com a empresa ao longo do tempo. E para tanto, estamos trazendo aqui uma base histórica desde 2021 e vamos acompanhando passo a passo tudo o que vem acontecendo com a empresa até o presente momento. Então, para entender a Porto Belo, aqui no dia 31 de março, dentro do balanço patrimonial, nós temos essa parte de cima aqui, que é o capital de giro, o ativo circulante, que são os recursos que a empresa usa no seu dia a dia, que são os recursos que a empresa utiliza para a geração de sua receita e, consequentemente, a obtenção de seus resultados. A parte de baixo aqui, o ativo não circulante, ele é chamado ali de capital fixo. São os recursos que a empresa aplica justamente na sua estrutura de funcionamento, recursos não destinados à venda. E aí, então, ele é composto aqui principalmente pelo imobilizado. O que é imobilizado? Máquinas, equipamentos, as fábricas, as instalações, enfim, toda a estrutura de funcionamento da empresa. E todo esse conjunto de bens e direitos aqui, ele fecha aqui com 3 bilhões 611 milhões de reais no dia 31 de março, que é o total do ativo da empresa. Então, para podermos comparar esse valor aqui, vamos ter que voltar no tempo e ver que lá em 2021, esse patrimônio total era de 2 bilhões 157, e aí ele aumenta para 2 bilhões 479, vai para 3.296, 3.346 e 3 bilhões 611 milhões de reais, vendo então o quê? Que existe aqui um crescimento da empresa ao longo desse período. Esse crescimento aqui ele pode ser visto aqui tanto na parte de imobilizado, que são os investimentos no CAPEX da empresa, aumento de capacidade produtiva através de máquinas, equipamentos. Então ele vem aqui com 685, 958, vai para 1 bilhão 620, 1 bilhão 863 e agora recua aqui para 1 bilhão 773. Esse recuo aqui, basicamente, ele se dá através da depreciação, quer dizer, não houveram novos investimentos e só os investimentos já existentes, eles foram perdendo valor em função do tempo ou do uso. Então, a empresa veio fazendo pesados investimentos até 2024. Já o capital de giro, que ele vem aqui em 2021 com 906 milhões, pula para 1 bilhão 103, 1 bilhão e 300, volta para 1 bilhão, volta agora para 1 bilhão e 300. E o volume de dinheiro em caixa da empresa, que começa 2021 com 189 milhões, e esse ano aqui 412 milhões de reais, fechando em março com a empresa tendo em caixa 412 milhões de reais. Repare que ele cresce aqui até em 2023 para 486, no final de 2024 ele cai para 79 milhões e já recupera para 412 milhões. Para vermos os estoques existentes dentro da PBG, temos aqui em 2025 570 milhões de estoques
e 262 milhões de contas a receber. Então, por aqui a gente observa que a empresa vem numa crescente. Porém, ao analisar agora aqui a parte de passivo, vamos ver do que? Da onde que vem esse crescimento? Como que entram esses recursos dentro da empresa? E lá no ano de 2021, a empresa tinha dentro do seu patrimônio aqui 1.801 bilhões de reais vindos de capital de terceiros, através de dívidas de longo prazo e também de dívidas de curto prazo, totalizando 83,5% de tudo aquilo que existia dentro da empresa. Então, a empresa fecha 2021 usando 83,5% de capital de terceiros e 16,5% de capital próprio. No ano de 2022, esse endividamento ele vai para 2 bilhões e 12 milhões de reais, porém o peso da dívida é um pouquinho menor, 81,2%. No ano seguinte, em 2023, 2 bilhões e 910 milhões vem através do endividamento e a dívida agora passa a ter um peso aqui de 88,3% e apenas 11,7% de capital próprio. E repare que nesse ano, até grifei aqui em vermelho, que na reserva de lucro ela deixa de ser uma reserva de lucro e passa a ser os chamados prejuízos acumulados. Então, em 2023, ela anuncia aqui 33 milhões de prejuízos acumulados. No ano de 2024, a dívida atinge aqui 2 bilhões 975 milhões, 88,9%, e os prejuízos acumulados aqui subindo para 118 milhões. Fecha agora em março com 3 bilhões 295 milhões de capitais de terceiros, uma dívida total de 91,3% e os prejuízos acumulados 150 milhões. Então, até aquela melhora ali do caixa, melhora da situação financeira da empresa, se dá justamente através do quê? De aumento de endividamento e a dívida agora atingindo 91,3%. Então, repare que a dívida vem com 83, 81, vai para 88, 88,9 e 91,3%. Olhando também a formação de resultados da empresa, lá em 2021, ela teve um faturamento de 1 bilhão 912 milhões e um lucro de 216 milhões, vinha trabalhando aqui com uma margem de 11,3%. No ano de 2022, o faturamento vai para 2 bilhões 196 milhões, 153 milhões de lucro e uma margem de 7%. Porém, a partir de 2023, o faturamento permanece estável com 2 bilhões 190, só que a empresa acaba fechando com prejuízo de 35 milhões 103. E aí, por que esse prejuízo? Quando nós olhamos aqui a estrutura de custos, que era de 56, 57, pula para 61%. As despesas de 28, pula para 32,9%. Então, nós temos aqui um aumento de despesas operacionais, um aumento de custos, sem que isso tenha se convertido em receita de vendas e, consequentemente, gerando esse prejuízo de 35 milhões de reais. Em 2024, o faturamento aumenta para 2 bilhões 407. Porém, o prejuízo também aumenta, vai para 102 milhões. E por que esse aumento de prejuízo? Aí vemos aqui que o custo de 61% vai para 64%. A despesa até recuou de 32,9% para 30,5%. Porém, nesse ano tivemos o quê? Aqui, o resultado financeiro, que são as despesas financeiras, juros sobre seu endividamento, que vem de 7,3% para 10%. Então, o aumento da despesa financeira, o aumento de custo, leva a empresa a esse prejuízo de 102 milhões. 3 meses depois, agora em março, o faturamento acumula em 3 meses 591 milhões de reais, o que também nos dá uma projeção de um faturamento aí próximo de 2 bilhões e 300 para 2025. Só que começa o ano com um prejuízo de 32 milhões. Reduz até um pouquinho o custo aqui para 62%, porém a despesa operacional agora sobe. Tem um peso de 33,6% e a despesa financeira fecha aqui com 10,7%. Só para termos também um padrão de comparação, deixa eu aproveitar e trazer aqui deixa eu só alterar, perdão, aqui é 2024, tá? Trazendo aqui a comparação com 2024, quando ela começa o ano com 525 milhões. Esse ano começou melhor, com 591. O custo no ano passado, 62,7, esse ano 62,1. A despesa operacional, 30,1 e esse ano 33,6%.
Então, a despesa operacional em relação ao mesmo período do ano passado, ela tem um crescimento, bem como também aqui a despesa financeira de 10% foi para 10,7%. Então, ela começa o ano passado com prejuízo de 20 milhões e esse ano começa com prejuízo de 32 milhões de reais. Então, o grande problema da empresa vem sendo a elevação dos custos e a elevação da despesa operacional e, naturalmente, também a elevação da despesa financeira em função do aumento do endividamento. Bom, tudo isso, ele vai fazer o quê? Com que a situação financeira da empresa medida pelos índices de liquidez, eles fiquem aqui, ó, abaixo de R$ 1, tanto na liquidez geral quanto na liquidez corrente. O que quer dizer esse índice abaixo de R$ 1? Para cada R$ 1 de dívida que ela terá que pagar, ela não tem o R$ 1. Aqui no curto prazo tem 87 centavos, mostrando que a empresa vem com um caixa muito exprimido, um caixa muito apertado ali para fazer frente às suas dívidas no dia a dia. E o endividamento, como a gente viu no balanço, também sobe aqui de 83, cai para 81 e daí dispara para 88, 88,9 e 91,26%. Já os índices de rentabilidade, que eles vinham aqui positivos em 2021, 2022, a partir de 2023, aí todos os índices negativos. Tanto a margem, tudo que a empresa gera de receita, ela acaba perdendo 5,53%. Sobre o que ela investe, ela está perdendo 0,91% no primeiro trimestre. Sobre o investimento dos acionistas, também gerando aqui uma perda para os acionistas de 10,36% nesses 3 primeiros meses do ano. Então, aqui a empresa precisa voltar a dar lucro para poder reverter todos esses números negativos aqui. Também, já que estamos falando de acionistas, o valor de uma ação da PBG, R$ 2,24 com base no patrimônio. Porém, é uma ação que ainda é vendida bem acima do seu valor patrimonial, a R$ 5,52. Uma ação que ela tem um ágio de 146%, medido pelo PVP. Porém, como ela vem fechando com prejuízo, esse lucro por ação negativo aqui, vermelho, que eu grifei, é 81 centavos de prejuízo por ação e, consequentemente, uma rentabilidade negativa para os acionistas de 14,67%. Não há como se falar em dividendos com prejuízo, não há como se falar em tempo de retorno com prejuízo, porque o PIL, preço barra lucro, ele quer dizer o quê? Quanto tempo o acionista irá levar para ter o retorno dos seus investimentos. Mas esse retorno só é medido se houver lucro. Não havendo lucro, não há como medir tempo de retorno. Free float, 33,3% das ações circulam livremente no mercado, fora do mão dos controladores, e peço licença para girar a tela aqui, só para termos uma ideia quem são os controladores da empresa. A família César Gomes Júnior, a família Eleonora Gomes, família Gutierrez, família Eduardo Gomes, enfim, está tudo na mão aqui dos fundadores da empresa. E aí, consequentemente, sobra 33,3% das ações circulando livremente no mercado. Tag along 100%. Se a PBG for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Aproveitando também nesse gráfico aqui, vendo aqui a cotação das ações desde 2020, quando ela sai aqui um pouquinho abaixo de R$ 4,00, em 2021, olha só, ela atinge aqui o seu ponto mais alto, praticamente R$ 19,00. Só que não se sustentou e caiu. E aí começou a trabalhar aqui na faixa de R$ 8, R$ 9,00 durante o final de 2021, começo de 2022. Tem mais uma elevação aqui no finalzinho de 2022, só que daí cai e fica trafegando aqui na faixa de R$ 6, R$ 7,00. E agora, na sequência, cai aqui em 2024 e começa a trafegar na faixa de R$ 5,00. E agora sobe um pouquinho, fechando com R$ 5,52 no dia da gravação desse vídeo. Então, por esse gráfico extraído lá do Google, você já tem uma ideia aqui de quando que a ação teve seu maior valor, quando que a ação teve seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da PBG SA ou da Cerâmica Portobello. Tá, então, conhecida a Cerâmica Portobello, conhecida a PBG SA, conhecidos os seus números, vimos aí que os números vêm bastante complicadinhos, a gente fica aqui na expectativa e na torcida para que a empresa possa se recuperar, que a empresa possa encontrar novamente o seu rumo, até porque a Portobello é uma marca muito conceituada no Brasil, tem uma história fantástica por trás dela, é muita gente que trabalha na Portobello, é muita gente que vive do que a Portobello faz. Então nós esperamos aqui que a Portobello consiga encontrar o seu rumo e volte a crescer, até porque também é uma das empresas que é um orgulho não só do Brasil, mas principalmente
da linda e bela Santa Catarina. Então ficamos aqui na torcida. Mas todos os números que apresenta ali, o que acontece? É questão da gestão que vai ter que ir tocando a empresa. E caso você queira também aprender um pouquinho mais sobre análise de balanços ou queira uma mentoria para analisar a sua carteira de investimentos, aí da parte de análise de balanços, de ações de empresas, né? Nós temos também o trabalho de mentoria que você pode acessar aqui, ó, nesse WhatsApp, mandando uma mensagem. E aí nós agendamos um horário para lhe atender e analisar as empresas nas quais você está investindo para saber se essas empresas estão vindo no caminho bom ou não, como que elas estão, se vale a pena ou se não vale a pena manter investimentos naquelas empresas ali. Não é recomendação de investimento, não. É análise de balanços e análise de empresas. Por quê? A gente, para investir, primeiro passo, nós temos que conhecer a empresa. Segundo, nós temos que saber se a empresa é lucrativa ou não, se ela vai nos ajudar a construir o nosso patrimônio ou não. E aí analisar naturalmente os riscos envolvidos em cada empresa nas quais nós vamos investir. E é esse trabalho que nós fazemos de análise, um aprofundamento sobre a situação da empresa para nos dar uma certa tranquilidade. Não, estamos bem ou não estamos bem, né? E é isso que nós fazemos. Então entre em contato conosco aqui, será um prazer também poder lhe orientar através do nosso serviço de mentoria. É só entrar no nosso WhatsApp, manda mensagem e aí a gente já agenda o horário para lhe atender. Será um prazer poder atender a todos vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.